uma rápida visitada de todos esses processos. Nós estamos mostrando aqui, num primeiro momento, o processo que se dá na aciaria, onde você vai, digamos que, fazer ajustes da composição química do material que você deseja obter. Lembrem-se, vocês não estão fabricando mais um aço 1020 ou um aço 1045, que é o que mais se fala até a quinta, sexta fase do curso. Vocês estão fabricando um aço de ultra alta resistência. Então, quem vai naturalmente aprovar o projeto de liga de um material como este não é um engenheiro automotivo, é um engenheiro metalúrgico. Só que assim, o engenheiro metalúrgico ele precisa entender as demandas do engenheiro automotivo. Quando eu mostrei naquele primeiro slide quais eram as demandas da indústria automotiva, eu poderia lhes dizer assim, essas são as demandas dos projetos que vocês vão desenvolver na indústria automotiva. E você vai ter que discutir com um engenheiro metalúrgico o porquê dessas demandas. Ele vai tentar te convencer a fazer qualquer coisa. E você, como engenheiro automotivo, vai ter que decidir se usar um aço meia boca ou usar um aço de alta resistência. É o caso Onyx 2015. O setor metalúrgico tentou convencer o engenheiro automotivo a mudar o conceito de aço. O engenheiro automotivo é teimoso, não mudou e se ferrou. Então, o engenheiro automotivo precisa entender quais são os materiais que estão disponíveis, em que campo de aplicação eles são mais adequados, o que eles entregam de valor ao projeto que ele está desenvolvendo em termos de comportamento mecânico. E quando a gente está falando de comportamento mecânico, estamos garantindo a vida das pessoas. Porque é o comportamento mecânico que garante a vida das pessoas. Porque se essa estrutura não for suficientemente resistente, ela cai em cima da sua cabeça. Estou falando de um prédio, por exemplo, tá bom? Agora, se for uma estrutura veicular, se ela não for suficientemente resistente, na primeira batida, você vira notícia. Vira notícia. Você não vai ter nem como se permitir contar a história. Você já era, entendeu? Então, é assim. É a resistência mecânica que garante a sua vida. Okay? Então, na aciaria, temos o convertedor que transforma o gusa em aço com refino primário. Depois o aço passa para um refino secundário, que é o refino do aço que estou representando aí. E nesse refino secundário, onde você já vai adicionar os elementos que você precisa. No refino primário, você controla o teor de carbono, controla o teor de enxofre, controla o teor de fósforo. No refino secundário, tendo já controlado esses elementos, se liga, você então adiciona todos os outros elementos que vão formar parte da composição química do material e que vão permitir a você essa resistência mecânica por endurecimento por solução sólida, ou vai garantir esses efeitos sobre a microestrutura. Depois você tem o processo de lingotamento contínuo, você vai obter uma placa grossa, para o caso de produtos planos, uma placa grossa, e nesse processo de lingotamento contínuo, tendo essa placa grossa, já você está, digamos que, pronto para passar para o outro processo, que é a laminação a quente. Estou passando muito rápido, porque já você conhece isso de tempos passados. Nesse processo de laminação a quente, o que você vai fazer? Você vai, naturalmente, quebrar a estrutura bruta e solidificação daquela placa grossa, porque você aquece novamente o material. Você faz ajustes geométricos, da largura e, claro, da espessura, porque o que você vai reduzir é a espessura ao longo de todo o ciclo de laminação a quente. Você ajusta a largura e a espessura e ainda você consegue, se o material possuir elementos de liga que permitam o endurecimento por precipitação, é nesses processos de laminação a quente que você consegue, então, obter o precipitado nesses elementos. O caso mais típico é o precipitado de nióbio, que nós usamos bastante na indústria cirúrgica nacional, porque o Brasil é o país mais rico em nióbio. Então, outros elementos de microliga poderiam ser o titânio, poderiam ser o vanádio, mas tendo tanto nióbio aqui no Brasil, a indústria cirúrgica nacional adota como critério utilizar nióbio, preferir o nióbio do que preferir o vanádio e o titânio. Em algumas aplicações muito específicas, você usa esses elementos de liga. Por via de regra, é
aço ao nióbio. E o aço ao nióbio, você consegue obter a precipitação nos dois últimos passes de laminação a quente, né? Que é quando, nessa temperatura, associado ao esforço mecânico que você aplica sobre o material, você gera um ciclo termomecânico que ativa energeticamente a aproximação do carbono com o nióbio e se forma, então, o carbonato de nióbio. Para que você possa ter a ativação, ou a formação, perdão, do precipitado de nióbio, você precisa ativar o carbono e precisa ativar o nióbio. Isso é o quê? Colocar eles em processo de difusão atômica, em movimento, né? Então, você excita muito o carbono e ele se movimenta. O carbono se movimenta pelos interstícios, o nióbio se movimenta de lacuna por lacuna. E um interstício está entre lacunas. Então, quando um átomo de carbono localizado em interstício encontra um átomo de nióbio em lacuna, oh, meu Deus do céu, eles começam a namorar, começam a conversar, e rola uma química legal entre eles, pá, se forma o precipitado. Depois que se formou o precipitado, já era, você não tem como reverter a situação. É que, claro, você precisa desse precipitado, você nem teria por que reverter essa situação. Certo? Então, na laminação a quente, ou no forjamento a quente, estou falando mais de laminação, nesse momento, claro, sim, laminação a quente você consegue ter esses precipitados. Na laminação a quente também você, por causa dos sistemas de resfriamento, como se resfria um aço na laminação a quente? Meu, com água. Água pulverizada, água assim, uma névoa de água, ou jatos de água mais direcionado, depende da agressividade do resfriamento que você quer. O certo é que o material quente, em contato com a água, gera vapor de água. E esse vapor de água, no decorrer desse processo, já desenvolve em alta temperatura, estou falando 500, 700 graus, por enquanto ele está em resfriamento, ele já desenvolve a primeira camada de óxidos. E assim, esses óxidos são complexos. Eu estou representando aí algumas camadas de óxido, tá? Mas baseado na afinidade química do ferro com o oxigênio, que ela é muito maior do que a afinidade química do silício, do manganês e outros materiais assim. Então, o primeiro óxido que se forma é o do ferro. Mas no decorrer do tempo, por causa da difusividade, da afinidade química do oxigênio com esses outros elementos, acaba acontecendo os óxidos desses outros elementos, e essa matriz de óxidos superficiais é o que dificulta a limpeza durante a decapagem. Vem a laminação a frio. Na laminação a frio você tem decapagem, em seguida a laminação a frio. Se você tem, por exemplo, óxido de ferro, você consegue, por exemplo, apenas com esforço mecânico, quebrar esses óxidos de ferro. É o que estou representando nessa figura do meio, parte inferior, certo? Então, você quebra esses óxidos, e essa seria uma decapagem mecânica. Os óxidos que eu estou falando são óxidos tão complexos que com decapagem mecânica você não consegue. Gente, o que é a decapagem mecânica? É o alongamento da chapa, é o desbobinamento dela. Ela chega em formato de bobina. E para ela passar pelos laminadores a frio, ela precisa ser desbobinada. Então, nesse processo de desbobinamento, você está puxando o aço, entendeu? Esse esforço mecânico de puxar o aço é o que nós chamamos de alongamento na camada de óxido. E nesse alongamento, ela sofre fratura, ela quebra. Grande parte da camada quebra no processo de você esticar a chapa, de você desbobinar o material. Só que não é apenas o suficiente, você precisa colocar ela em uma imersão de água quente com sabão industrial e com elementos que vão decompor com mais velocidade esses óxidos. O sabão industrial tem a possibilidade de passivar as reações químicas que se dão entre o ferro e os compostos químicos que são utilizados no banho da decapagem química. Tá? E esse sabão industrial tem também como finalidade, e muito utilizado, por exemplo, na trefilação de tubo, como lubrificação seca. Né? Então, veja, você limpa o material, remove todos os óxidos, você ainda lubrifica superficialmente esse aço, então, a partir daí, você começa a laminar a frio e você obtém a bobina. Né?
nesse processo que nós estamos falando, por exemplo, aqui mais detalhes, não? Vamos ter momentos de tratamento de superfície, torre central, essa que vocês estão vendo ali. E nesse processo de tratamento de superfície, você tem o quê? Você tem o aquecimento do material e o resfriamento dele, e a aderência da camada de zinco. Esse gráfico é um gráfico convencional, mostrando o que a gente ganha. Aqui, por exemplo, esse gráfico é a parte inferior, mostra o quanto a gente ganha de comportamento mecânico, de aumento de resistência mecânica, tanto limite de escoamento quanto limite de resistência, em função do percentual de trabalho a frio que você utiliza para deformar na laminação material, né? E o quanto você reduz o alongamento total, é a curva que está na decrescente, não? E nesse gráfico aqui, eu estou mostrando, por exemplo, efeitos sobre a evolução da microestrutura, que tem o tratamento de recocimento contínuo e de tratamento de superfície que você tem depois da laminação a frio. Depois da laminação a frio, precisamos de um recocimento contínuo. Para quê? Para quebrar a estrutura da laminação a frio. Essa estrutura, ela é o quê? Ela é uma estrutura constituída por grãos muito finos, né? Por quê? Porque você panqueca a estrutura. Aquele grão que é poliédrico, que é axial, que o material possui depois da laminação a frio, quando ele passa por um processo de deformação, ele sofre panquecamento, né? Que é o que eu estou representando aqui nesse gráfico, nesse momento da recuperação. Eu preciso quebrar essa estrutura panquecada. E para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, recuperar a estrutura cristalina do material, porque todos os átomos eles estão deslocados das suas posições de equilíbrio por causa desse processo de deformação a frio, né? E a microestrutura naturalmente vai sendo deformada também, ok? Então, o que se faz no processo de recocimento contínuo? Primeiro, se recupera a estrutura cristalina do material, a organização atômica dele, e esse processo chama-se, nesse caso, processo de recuperação, né? Na sequência, você tem o processo de recuperação da estrutura cristalina, depois você tem o processo de recristalização, que consiste em promover a formação de novos grãos a partir dos contornos de grãos deformados. E durante esse processo de recristalização, você precisa tomar cuidado com o tempo e com a temperatura na qual você vai tratar esse material, para que, uma vez recristalizado o material, não aconteça o crescimento de grão nele, né? Então, aqui neste caso, os parâmetros do processo vão ao encontro de garantir 100% de recristalização após a laminação a frio, né? E, consequentemente, com isso, naturalmente, evitar o processo de crescimento anormal de grão, né? O que eu ganho, então, na laminação a frio? Veja o que eu vou ganhar. Eu vou ganhar, nesse gráfico eu mostro, não? No gráfico do meio, eu vou ganhar ductilidade, aumento da ductilidade, ou seja, eu recupero a ductilidade do material, porque durante o processo de laminação a frio eu encruo ele, e durante o processo de recristalização através de recocimento contínuo, eu recupero a estrutura cristalina e recupero a morfologia do grão, né? E com isso eu consigo aumentar a ductilidade e consigo reduzir o encruamento. Por que é muito importante reduzir o encruamento após a laminação a frio? Porque você vai precisar pensar no seguinte, cara. Se você leva o material encruado para uma prensa, onde você vai estampar um material que exige embutimento profundo, putz, você não consegue. Por quê? Porque o material ele está tão encruado depois da laminação a frio que ele não aceita a conformação a quente. Perdão, conformação a frio. Ele não aceita. Ele não aceita a estampagem a frio. Ele não tem alongamento para absorver todo o esforço mecânico que uma estampagem pressupõe. E são esforços de deformação plástica, porque o processo de estampagem é um processo de deformação permanente. Então, sendo assim,
você precisa ter um aço com alongamento. Então, o material que sai de um laminador a frio e que se aplica numa indústria automotiva, quando o componente que vai ser fabricado exige de alongamento para poder garantir a estampagem dele, então o material ele tem que ser recocido com microestrutura controlada, certo? Agora, quando o elemento não exige tanta deformação plástica por estampagem, ou seja, não existe tanta deformação, ele pode se apresentar já encruado, né? Da laminação a frio, sem que este encruamento interfira na estampabilidade que este material precisa para a geometria do produto que vamos definir por estampagem. Acontece que também temos que levar em consideração o seguinte, mesmo que esse elemento estrutural não precise tanto embutimento e, consequentemente, não exija tanto alongamento, e, porém, possamos manter o encruamento, mesmo assim, se esse elemento for submetido durante o uso a esforços de impacto, o encruamento que o material já tem da laminação a frio pode fragilizar o material. Então, eu digo assim para vocês, meus caros, eu sempre recomendo recocimento. Sempre recomendo recocimento. Por quê? Porque com o recocimento, eu vou simplesmente recristalizar o material e com o resfriamento que eu faço depois desse recocimento, eu consigo trazer as transformações de fase que vão me garantir a resistência mecânica. A resistência mecânica desses aços, ela precisa ser garantida através das transformações de fase que se dão durante o resfriamento a posteriori o recocimento e não pelo encruamento que fica após a laminação a frio. Eu não recomendo utilizar encruamento de laminação a frio para garantir a resistência mecânica de um elemento que vai ser usado para fins estruturais. Por quê? Porque esse encruamento é uma tensão interna muito grande que o grão tem e ele não vai ter capacidade de absorver energia e ele vai fragilizar. O material encruado tem uma susceptibilidade à fragilidade a frio muito grande. Modo de falha, fratura frágil. É isso, certo? Então, você tem que recocer. Né? E nesse processo de recocimento, aí vem o quê? Bom, depois que você já aqueceu, fez toda a sincagem no material, vem um momento de resfriamento, que é essa linha que está, que é a parte que está endecida nesse círculo aí tracejado, não? E nesse processo de resfriamento, aí você pode adotar várias rotas, e eu que estou representando nesses diagramas. Nesses diagramas de resfriamento, né? Esses são diagramas TTT. Né? Nesses diagramas, eu estou mostrando dois diagramas, na verdade, duas ligas. Né? Uma liga e outra liga. Uma liga que tem um campo ferrítico-pelítico aparentemente maior do que o segundo diagrama, não? Um campo vainítico menor em relação ao segundo diagrama e uma transformação martensítica que está acontecendo quase já iniciando os 400 graus. Neste caso aqui do diagrama da direita, você vê que a transformação martensítica, que é o campo em verde, tipo pastel, assim, esse campo aí martensítico, ele acontece a 300 graus. Se tratam de dois aços diferentes. Temos alguma dúvida de que são materiais diferentes? Pelo diagrama são. Né? Beleza. Num caso, o diagrama TTT da esquerda, você tem o típico diagrama de um aço dual phase. E o ciclo que estou representando em linhas contínuas amarela mostra o quê? A temperatura de recocimento, já perto dos 800 graus, hein? E depois desse recocimento acontecer, durante esse tempo de exposição no forno de recocimento ou barra sincagem, você submete a resfriamento. Quando você submete a resfriamento, linha endecida, inclinada, você vai ver que ela passa pelo campo ferrítico verde claro,
certo? E desde que ela entra no campo ferrítico até que ela sai no campo ferrítico, nesse intervalo de tempo, você vai desenvolver a transformação de fase de austenita, que você tem a 800 graus, para a ferrita, que você tem nesse intervalo de tempo. Desde que entra até que sai o material nesse campo verdinho claro. E depois disso, ele vai direto para onde? Campo martensítico. Então, toda aquela austenita que não se transformou em ferrita, se transforma em martensita durante esse resfriamento. Sejam bem-vindos ao ácido alféis. E este é o ácido alféis, ferrítico martensítico. Um percentual de martensitas de 60%, talvez. E de ferrita de algo em torno de 40%, 45%, 50%. Nessa relação, certo? E a microestrutura mostra isso, ok? Agora, deste outro lado, do lado direito, você tem um material diferente. Perceba você aquece o material até 800 graus, linha amarela subindo. Chegou a 800 graus, permanece um tempo. Esse processo de aquecimento e de manutenção nessa temperatura são os parâmetros necessários para fazer o recocimento e a secagem do material após a laminação a frio, certo? Você resfria, então, a partir desse momento, e perceba você que na linha contínua amarela indecida, o resfriamento entra no campo ferrítico verde claro. Desde o momento que entra até o momento que sai, você tem um processo de transformação de fase de austenita, que é a fase de partida, para um percentual determinado de ferrita. Toda austenita que não se transformou em ferrita nesse intervalo, entra então essa austenita no intervalo onde você tem a formação de bainita, verde mais intenso. Desde que entra, até o momento em que você mantém ele em temperatura constante durante um tempo determinado, o que você tem? Formação de ferrita bainítica. Então, a austenita que não se transformou em ferrita, se transforma em ferrita bainítica. E a outra parte da austenita, que ainda não se transformou em ferrita bainítica, vai ganhando carbono até que, pá, você super resfria. E o que você obtém? A austenita retida. Toda aquela austenita não transformada em ferrita bainítica, que foi ganhando carbono no decorrer desse tempo, então super resfria-se e gera a austenita retida. Pronto, sejam bem-vindos ao aço trip. Muito prazer, eu sou o aço trip. Né? Que se obtém desse jeito. Então, perceba você como, durante o processo de manufatura do aço, né, você consegue atender o desafio, né, para atender as demandas, você consegue ser desafiado para atender as demandas da indústria automotiva. O que eu ganho com ferrita? Ductilidade, ou seja, capacidade de deformação. O que eu ganho com ferrita bainítica? Capacidade de absorver energia. E o que eu ganho com a austenita retida? Capacidade de absorver energia e resistência mecânica. É o que eu tenho com ferrita bainítica. Resistência mecânica. Muito mais do que absorção de energia. Então, veja. Ductilidade, resistência mecânica. E o que eu tenho com a austenita retida? Pronto, tudo o que eu preciso para absorver energia. A austenita retida absorve energia durante o evento de colisão e ela se transforma por deformação plástica em martensita. E esse é o efeito TRIP. Transformação induzida por plasticidade. É o TRIP. Transformação induzida por plasticidade. Então, durante o processo de colisão, toda a austenita retida, ou parte dela, pode absorver essa energia, é a energia mecânica que essa fase precisa para poder se deformar e se transformar por deformação plástica em martensita, efeito TRIP, encruando o material nesse momento. Por esse motivo, o aço, por esse motivo, aquele Volvo, quando ele vai capotando, você vê que ele está absorvendo energia e ele está ficando mais duro, ele vai ficando mais duro, ele não se deforma. Você viu deformação na coluna V nesse carro? Não, né? Não vai ver. Não vai ver mesmo, entendeu? Por quê? Porque são aços com microestrutura muito fora do comum, entendeu? Por isso que são caros, hein? Esses carros, eles são caros nem por à toa, não? E o processo é muito complexo. Esse vídeo ele é muito legal porque ele vai mostrar agora mesmo uma tendência de fabricação.
que é a estampagem a gente está falando. Porque o material é vinculado à laminação e ele possui um carbono equivalente de a ele não vai oferecer estampabilidade a frio. E aí, nesse caso, a solução para poder processar esses aços é a estampagem a quente. Então, veja, eu levei 15 anos desenvolvendo aços de ultra alta resistência para garantir todas essas demandas. Só que chegou a hora de fabricar o componente. E quando eu vou fabricar o componente, tenho alguma dificuldade para isso. O que eu faço? Trabalho com estampagem a quente. Os aços estampados a quente são os aços que estão aqui nessa parte inferior, manganês, boro mais HF, não? São os aços ao manganês, boro conformados a quente. Esses aços, quando conformados a quente, eles conseguem adquirir um limite de resistência mecânica que vai desde aproximadamente um pouco mais de 1.100 megapascal até aproximadamente 2.000 megapascal. São os aços que a gente conhece como UCI-boro, porque são os aços ricos em boro. Né? São aços que já se desenvolveram na laminação a frio com a ciência de que não teremos que usar estampagem a quente para poder deformá-los. Então, é assim. Quando vimos que o limite de resistência mecânica que o Dual Phase nos entrega, por mais que ele seja muito bom, por mais que o Triple seja muito bom, o Complex Phase seja muito bom, que são os aços mais recentes, ele não me entrega tanta resistência mecânica. Por quê? Porque eu preciso me preocupar com o alongamento para poder estampar ele. Então, a minha preocupação com o alongamento para poder estampar eles a frio restringe a minha capacidade de aumentar ou de proporcionar aumentos no comportamento mecânico. Esses comportamentos, eles são assim antagônicos. Por um lado, eu preciso de resistência mecânica, mas, em consequência, eu vou reduzir o alongamento. E isso pressupõe que eu vou dificultar a capacidade de estampagem desse material, ou seja, a estampabilidade. Se eu busco, então, em uma aplicação de engenharia muita estampabilidade, eu não posso ter um aço muito resistente porque ele vai ter menos alongamento e eu não vou conseguir estampar. Essa é a lógica. Então, para resolver esse conflito de que quanto mais é a resistência mecânica, menos o alongamento, então a indústria cirúrgica fala assim, cara, se é uma aplicação que exige muita resistência mecânica, nós não vamos conseguir com estampagem a frio. Não vamos ter que inventar outro processo, vamos ter que desenvolver outro processo. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram, então, o seguinte, vamos trabalhar com manganês e vamos trabalhar com boro. Por que o boro? Por que o manganês? Não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas o boro, por quê? Porque o boro desloca muito para a direita as transformações de fase, não? O boro, ele desloca para a direita todas essas transformações de fase em alta temperatura. Então, por exemplo, veja você, a transformação ferrítica nesses dois diagramas, ela está muito mais próxima do eixo de temperatura, certo? O que o boro faz? Ele desloca mais para a direita, muito mais para a direita, essa transformação de fase. E o que o boro faz? Ele amplia a janela onde eu tenho a austenita. E quando você amplia a janela onde você tem a austenita, você amplia a capacidade de conformação a quente desse material em estado austenítico. E isso é o necessário para você conformar a quente ou estampar a quente um material desses. Então, o boro surge como um elemento de liga para retardar as transformações de fase em alta temperatura, permitir ganhar uma janela de processo onde eu posso conformar a quente esse aço, que foi o que vocês acabaram de ver aí. O que vocês acabaram de ver aí? O processo tradicional de estampagem a quente, que consiste no quê? Que consiste em aquecer o material a uma temperatura de pelo menos 700, 800 graus, né? Durante um tempo super pequeno, talvez uns 3 segundos.
transferido desde o forno até a prensa de forma muito rápida, algo em torno de 7 segundos no máximo, e em seguida conformado a quente. Conformado a quente em estado austenítico e super resfriado na hora para obter o quê? Obter martensita. Então, é um ácido martensítico que tem uma resistência mecânica muito elevada, mas ele ganha resistência mecânica durante o processo de fabricação do elemento em questão. Ele não sai da laminação a frio com a resistência mecânica que o elemento em questão precisa ter. Não, porque a gente sabe que vamos precisar aquecer ele, e quando você aquece ele, você quebra, você derruba toda a microestrutura, você derruba todo o comportamento mecânico que o material tem. Você precisa entender de que a estampagem a quente não pressupõe um controle na microestrutura, apenas simplesmente controle no tamanho de grão. Porque as faces em questão, elas não são interessantes prévia à estampagem a quente. Porque quando você aquece, você elimina todas essas faces atraentes. Né? Então, você aqueceu, austenitizou, super resfriou, deformou plasticamente, né? E finalizou o processo de obtenção da peça. E você está vendo, por exemplo, os aços mais característicos, os aços de primeira, segunda geração, terceira geração. Nos aços de primeira geração, você tem o quê? Você tem todos esses gráficos que estão assim, nesse gráfico, que parece uma banana, sabe? Juntando todos esses campos de domínio desses aços, isso parece uma banana, entendeu? Perceba você que nesses aços de primeira geração, a lógica foi ganhar resistência mecânica, tentando manter o mais ideal possível o alongamento. Chegou um momento em que não deu mais para obter um compromisso atraente entre resistência mecânica e alongamento, então partimos para o aço conformado a quente. Diante da dificuldade de conformar a quente, que ainda nós temos na indústria, surgem os aços de segunda geração. E os aços de segunda geração são os aços TWIPs, que são os que vocês estão vendo aqui representados. Esses aços de segunda geração, ele tem o quê? Ele tem um pouquinho a menos do limite de resistência mecânica dos aços de primeira, porém ele tem um limite de alongamento muito maior. E isso se consegue com manganês. Os aços TWIPs, eles são os aços que têm 30%, 40% de manganês, e eles se usam de forma muito rara em aplicações da indústria automotiva, porque eles são muito caros. Muito caros. E não é apenas o caro pelo fato do manganês, e sim pelo fato da dificuldade que o manganês pressupõe ao processo de fabricação em toda a cadeia produtiva do aço. Então, fabricar aço manganês não é para qualquer um. Né? Então, os aços nas suas primeiras duas gerações, existe uma terceira geração, que são os aços tratado com tempo e partição. São pesquisas que estão, neste momento, em desenvolvimento, já pelo menos com 2, 3 anos de avanço, não? E nesse caso, você consegue ter uma combinação. De hecho, os aços de terceira geração, eles estariam, por exemplo, mais para a relação de pelo menos algo em torno de 1.100 a 40, 50% de alongamento, 1.100, 1.400 megapascal de limite de resistência mecânica e de alongamento pelo menos uns 50%. Então, finalizamos. Passou tempo, não? O assunto é tão legal que eu fico, por favor, me dá muito ânimo isso. Então, aqui estou mostrando uma vista explodida, não? Do que poderiam ser todos os componentes, né, estruturais que fazem parte de uma carroceria veículo classe C. Né? E nessa coluna aqui você vê, por exemplo, uso de complex phase, uso de dual phase, uso de aço martensítico, uso de aço IF, uso de aços dual phase principalmente, uso de aço trip, não? Mix de materiais. Não? Vocês vão pegar agora um desses elementos e vocês vão fabricar esse elemento. Né? Beleza? Vocês têm uma vista explodida de todos os elementos que fazem parte de uma porta classe C. Né?
E aí ela está predominantemente fabricada em aço dual phase, aços mais dúcteis, que simplesmente vão fazer a função de estrutura tipo sanduíche. Depois vocês vão ver isso em outras aulas, né? Mostrando, por exemplo, como fica a distribuição dos aços avançados no projeto da carroceria daquele Volvo que eu mostrei logo no início, naquele filme, não? Perceba você que todos os elementos estruturais, principalmente em vermelho, são os elementos que exigem de muito maior resistência mecânica, né? De muito maior resistência mecânica, não? Então, é nesses elementos onde eu gostaria que vocês se focassem, não? E vou mostrar agora um outro filme, é um filme promocional da ArcelorMittal. Nem tenho pudor para falar que eu faço questão de falar da ArcelorMittal na minha aula, porque, na verdade, é a indústria que fabrica aço para esses fins neste momento, não? Então, o portfólio de aço que uma montadora de veículo precisa neste momento para poder desenvolver um projeto como este, é a ArcelorMittal quem fornece. Então, o filme que vocês vão ver agora é um filme promocional dos aços, mas principalmente de um processo chamado Tailor Blanking, que é o que vocês veem representado nessa coluna. Nessa coluna que vocês estão vendo aí, você vê o quê? Você vê um aço em vermelho e a parte inferior da coluna um aço em amarelo, não? Esse mix de aço é o que esse filme reforça. Esse mix de aço se consegue através de um processo de fabricação chamado Tailor Blanking, que nós vamos estudar com mais detalhe mais para frente, não? Então, ele destaca as aplicações do Tailor Blanking, dos elementos que podem ser fabricados com Tailor Blanking. No trabalho de vocês vão fazer uma comparação entre uma coluna B estampada em um único aço e uma coluna B estampada em Tailor Blanking. Então, vocês vão fazer esse comparativo. Então, vocês vão trabalhar com estampagem a frio convencional, alguns vão trabalhar com estampagem a quente convencional, e usando como matéria-prima apenas uma chapa de aço ou apenas um blanking constituído por vários aços. Vocês vão fazer esse estudo, né? Então, nesse filme é legal porque é um filme gostoso, o cara está indo na estrada, um carro super seguro, né? A família em primeiro lugar, não? A sensação que passa é assim: eu estou preocupado com a minha família, eu preciso investir em um veículo com segurança, não? Esse veículo com segurança, ele é decorrente do quê? De toda a tecnologia de fabricação que está atrelada a esse conceito de material. Desde a utilização da chapa de produto até o processo de desenvolvimento do produto em si. E em todos esses elementos que estão aparecendo no destaque desse filme, vocês vão ver que, por exemplo, ele é constituído de duas cores, vermelho, amarelo. Isso parece ser o quê? Que o material em vermelho é um e o material em laranja, amarelo é outro. Esse mix de materiais, ele se faz acontecer durante a obtenção do blend. O Tailor Blanking pressupõe o quê? Pressupõe a junção das chapas constituída por materiais diferentes, essa junção. E para isso se usa a soldagem a laser, não? É seguida de estampagem. E essa estampagem ela pode se dar a frio ou ela pode se dar a quente. Então, todo esse processo de Tailor Blanking, vocês vão desenvolver o trabalho usando o conceito de Tailor Blanking, vocês vão ver, por exemplo, a necessidade de entender estampagem convencional, entender estampagem seguida de Tailor Blanking. Agora estou mostrando, por exemplo, a fabricação do blanking por Tailor Blanking. Veja você aqui na parte inferior, na parte do meio, você vê a junção dos dois materiais a laser. Então, nesse momento da fabricação, a gente mostrou como obter o blanking para fazer o blanking estampado a frio. Esse blanking
que eu vou sugerir para que vocês trabalhem a avaliação da disciplina, como avaliação. Eu vou sugerir que vocês trabalhem esses elementos. Você pega qualquer um desses elementos, coluna A, coluna B, longarina, painel interno de porta, travessa de teto, qualquer um desses elementos. E vocês vão fazer o desenvolvimento dele, desde o informacional, passando pelo conceitual, passando pelo detalhado no que diz respeito a materiais e processos de manufatura. Então, vamos lá. Pega a coluna B e digo assim, uma coluna B para um Volvo. Bom, uma coisa é você desenvolver a coluna B para um Volvo, outra coisa é você desenvolver a coluna B para um carro mais popular, certo? Vamos trabalhar com carros populares. Nós queremos agregar valor ao projeto de construção veicular para um público carente, certo? Então, vocês vão desenvolver esse conceito de coluna B. Em um carro popular, é claro que quando você vai analisar a qualidade de material que você usa, você vai se deparar com uma situação. Putz, o limite de resistência desse material é de 380 megapascal. Sendo que ele pode ter um limite de resistência mecânica de pelo menos 800, 900 megapascal. O que eu preciso fazer? Mudar o conceito do aço. Então, eu preciso que você estude o elemento, que você faça uma análise da função desse elemento na estrutura onde ele está instalado. Coluna B, qual seria a função? Absorver energia durante uma colisão lateral. Beleza. Quanto de energia precisa uma coluna B? Vocês vão encontrar isso na literatura, porque está na literatura, ok? Então, é assim. Você tem a coluna B, você tem a coluna A, você tem a C, você tem o conjunto lateral, né? Escolha um elemento e defina a tecnologia. Uma coluna B, ela pode ser fabricada por Taylor Blanking? Pode. Nossa, como? Pode usar 2, 3 aços. Veja, essa solução ArcelorMittal é de 2 aços. De 2 aços produzidos por ele. O Cibor, que são os aços conformados a quente. Então, se você pega, por exemplo, esse último momento do vídeo, em que você define o Blanking por Taylor Blanking, misturando um aço com outro, e depois você leva esse Blanking ali para aquele outro filme que mostrou o processo de estampagem a quente, você já tem a fabricação desse elemento. Entendeu? Então, você decide o elemento e você faz um estudo de viabilidade técnica de fabricar ele por laminação a frio e fabricar ele por Taylor Blanking seguido de estampagem a quente ou a frio. Né? É isso, simplesmente isso. Vamos trabalhar com planos, apenas planos, e vamos trabalhar com os elementos mais exigentes do ponto de vista estrutural. Se você consegue desenvolver um produto exigente do ponto de vista estrutural, você está preparado para qualquer coisa, meu filho. Preparado para qualquer coisa. Então, vamos trabalhar o mais difícil, um componente estrutural. Não é difícil, entendam isso, não é difícil. É um componente exigente. É um componente que coloca em xeque qualquer título que você tenha. Se você não souber desenvolvê-lo, é o componente que vai te mandar para a cadeia. Entendeu? Então, a gente faz um componente estrutural de alto impacto, né? E a gente desenvolve ele com várias frentes. Frente de estampagem a frio, se for estampagem a frio, não pode ser um aço muito resistente. Frente de estampagem a frio, a partir de um Taylor Blanking, ou frente um único material de estampagem a quente, ou Taylor Blanking estampado a quente. Entendeu? São esses mix de coisas que a gente pode ter. Mas, Modesto, qual vai ser o componente que eu vou pegar? Tanto faz. Decida. O que eu posso fazer? Eu posso relacionar o nome dos componentes e vocês decidem se vão na coluna B
Vamos trabalhar com um veículo popular. Qual marca vai ser? Não faço uma ideia. Vocês poderiam talvez pegar assim, por exemplo. Se vocês pegam hoje o Gol da Volkswagen, o projeto Coluna B do Gol ele mudou. É o mesmo Onix que o Luiz Gustavo estava falando. Pega o Onix 2015 que zerou a GM, que mandou ela lá para aquele lugar, e pega agora o conceito de materiais que é usado nesse Onix e faça um comparativo. Quais são os processos que estão? Pega um elemento apenas. Pega o elemento que garante 5 estrelas em impacto lateral. Qual é esse elemento? Coluna B. Então, pega a coluna B, pega a porta, entende? E desenvolve um conceito Onix 2015, Onix 2020. Isso fica muito interessante, entendeu? É isso aí. E aí, o que vocês acham disso?